Yamaha R3 versus Ninja 400. Qual é o melhor? Essas duas são modelos que oferecem a porta de entrada para o mundo das esportivas no mercado nacional, mas que também servem para uso cotidiano, sendo máquinas inspiradas em modelos de grande e de alta performance. Qual a melhor escolha? Depende. No entanto, vamos avaliar o que de melhor cada uma tem a oferecer. Eu sou o Seco Melo e esse é o canal Motorrad, o seu canal sobre motos aqui no YouTube. Ajuda a gente a chegar aos 400 mil inscritos, já estamos com 380, então baixa a tela rapidinho e clique no botão inscreva-se. E agora vamos começar falando da Yamaha R3. A YZF R3 está em sua segunda geração e aposta no DNA da família R da marca japonesa. Com isso, ela vem inspirada em motos como a R1 e R6 para se firmar como a porta de entrada para o mundo das esportivas da fabricante. Porém, atualmente, ela é a única esportiva vendida de fato pela Yamaha Brasil. Para 2022, ela ganhou novo grafismo e uma cor exclusiva que deixa a pequena esportiva ainda mais agressiva e estilosa. Por ser uma moto de baixa média cilindrada, essas combinações mais ousadas fazem sentido, afinal, a ideia é atrair um público mais jovem. Segundo a fabricante, toda a carenagem dessa geração foi desenvolvida com a mais alta tecnologia em túnel de vento. Tudo isso para oferecer um bom desempenho aerodinâmico, reduzindo a turbulência ao redor da área do capacete e do piloto. O seu design segue linhas mais arredondadas, podemos dizer assim, como estamos vendo nas imagens. Já com a Kawasaki Ninja 400, a história também não poderia ser diferente. O modelo nasce do estilo esportivo que é a assinatura de grandes motos da linha Ninja. A proposta busca oferecer uma moto com pilotagem fácil, mas ao mesmo tempo emocionante, característica importante nessa categoria. Além disso, o mais recente chassi da Ninja 400 tem um design inspirado nas super esportivas da marca, como o ZX-10R e Ninja H2, reforçando ainda mais a sua pegada super sport. Guardadas as devidas proporções, a receita é a mesma, distância entre eixos curta e braço oscilante mais longo. Vale ressaltar que, ao contrário da Yamaha, a Kawasaki Brasil investe pesado na categoria das esportivas e oferece, ao todo, 4 modelos de esportiva para o mercado nacional, com Ninjas 400 e 600, a já mencionada ZX-10R e sua versão menor, a ZX-6R. No estilo visual, a gente consegue ver que a moto da Kawasaki tem linhas mais anguladas, mais retas e também um pouco mais agressivas. Agora vamos entrar no comparativo de potência entre essas duas máquinas. O modelo R3 da Yamaha está equipado com um motor bicilíndrico de 321 cilindradas com duplo comando, 4 válvulas por cilindro, arrefecimento líquido e alimentação por injeção eletrônica, que rende potência máxima de 42 cavalos a 10.750 RPM e tem torque de 3 kg aos 9.000 giros. A transmissão é de 6 velocidades. Já o modelo Ninja 400 da Kawasaki é movido também por um motor bicilíndrico em linha com um duplo comando, 4 válvulas por cilindro, arrefecimento líquido e injeção eletrônica, porém é um pouco maior, com 399 cilindradas contra as 321 cilindradas da moto da Yamaha. Por conta disso, esse propulsor da Kawasaki entrega potência máxima de 48 cavalos a 10.000 RPM e torque máximo de quase 4 kg aos 8.000 giros, são 3,9 kg. Colocando os números lado a lado, podemos ver que são 6 cavalos a mais e quase 1 kg de torque adicional para a moto da Kawasaki quando comparada com a esportiva da Yamaha. Pode parecer pouco, mas na pista isso se torna uma boa diferença. Agora bora ver um pouco das especificações de cada uma? Vamos lá! A R3 tem painel totalmente digital com shift light e faróis em LED. Sua suspensão dianteira é invertida e o amortecedor traseiro tem 7 regulagens na pré-carga da mola. Seu tanque tem capacidade para 14,2 litros e o peso líquido total do conjunto é de 171 kg. Segurando esse conjunto estão os discos de freio dianteiro de 298 mm e traseiro de 220 mm, dotados de sistema ABS. As rodas são de 17 polegadas, calçadas com pneu 110/70 na frente e 140/70 atrás.
Já a Ninja 400 tem painel em tela de LCD com display negativo e faróis e lanterna em LED. Na suspensão dianteira, ela acaba ficando um pouco atrás e tem apenas garfo telescópico convencional, enquanto que na traseira o amortecedor é a gás com pré-carga ajustável. O tanque comporta 14 litros e o peso em ordem de marcha é de 168 kg, números bem parecidos com a moto da Yamaha. Para parar a máquina, a Kawasaki dispõe de um disco de freio de 310 mm na dianteira e 220 mm na traseira, o que a faz ter um poder de frenagem levemente superior que a sua concorrente. Tudo isso com ABS. As rodas também são de 17 polegadas com pneus 110/70 na frente e 150/60 na parte de trás. Acho que já deu para ter uma boa noção sobre esse comparativo técnico entre essas duas pequenas esportivas, mas agora vamos ver o comparativo de preço. A Yamaha R3 2022 está disponível nas cores Metallic Cyan e o tradicional Azul Racing, partindo do preço sugerido de R$ 29.990. Existe ainda a versão Monster Energy MotoGP Edition, com o diferencial das cores utilizadas na categoria principal de motos de corrida. Por incrível que pareça, no site oficial, seu preço está menor do que a versão padrão, sugerido por R$ 29.490. Já a Ninja 400 parte do preço sugerido de R$ 33.690 nas cores padrão e R$ 34.690 para a versão KRT, que traz grafismos inspirados no Kawasaki Racing Team. Colocando as duas lado a lado, podemos ver que estamos falando de cerca de 3 a 4 mil reais de diferença entre elas. Para quem já pilotou as duas, consegue perceber a diferença na prática. A Yamaha R3 tem uma pilotagem um pouco mais casual, sem perder nada na pista, enquanto a Ninja 400 é muito mais esportiva e agressiva. Mas e aí, para você, qual das duas é melhor, Yamaha R3 ou Ninja 400? Então deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e também aproveita para deixar um motolike aí nesse vídeo e se inscrever no canal Motorrede se você ainda não é inscrito, hein? Você vai ficar sempre por dentro do mundo de duas rodas. Agora clique aqui na tela para assistir outros vídeos do canal, beleza? Então era isso, nos vemos nos vídeos aqui do lado.